Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o 14º vídeo das histórias da Bíblia. Nesse vídeo nós vamos terminar a história de como os filhos de Israel se mudaram para o Egito. É a última história do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. No último vídeo nós contamos a história de quando Jacó enviou seus filhos até o Egito para comprarem comida. Eles não reconheceram José porque achavam que José estava morto. José tratou eles mal. E na segunda vez ele se rebelou aos irmãos e falou para eles buscarem o seu pai Jacó e todas as pessoas da família e descerem para o Egito para morarem lá. Nós lemos a história até Jacó chegar no Egito, abraçar José e os dois chorarem juntos. Aqui no capítulo 47 nós continuamos a história quando José vai anunciar ao faraó que os seus irmãos e o seu pai chegaram. Ele escolheu 5 irmãos e levou para apresentar ao faraó. No versículo 3, então perguntou o faraó aos irmãos de José: qual é a vossa ocupação? E eles responderam: os seus servos são pastores, tanto nós quanto nossos pais. E disseram: viemos habitar nessa terra porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Então o faraó disse a José: os teus irmãos e o teu pai vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faça habitar o teu pai e os teus irmãos. E José trouxe também Jacó para conhecer o faraó. O faraó lhe perguntou: quantos são os anos da sua vida? E Jacó respondeu: os anos das minhas peregrinações são 130, poucos e maus foram os anos da minha vida. Não chegaram aos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. Assim José estabeleceu seu pai e seus irmãos no melhor da terra de Ramsés e sustentou toda a sua família de pão. Como a fome continuou na terra, José recolheu para o faraó todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã de quem comprava o trigo. Acabando o dinheiro, os egípcios vieram a José para comprar comida e disseram: não temos mais dinheiro. E José respondeu: tragam o vosso gado e eu lhes darei pão em troca dele. Trouxeram então a José todo o gado que havia e José sustentou eles de pão naquele ano em troca de cavalos, bois, ovelhas e jumento. Terminando o ano, vieram novamente a José e disseram: não esconderemos do Senhor que não temos mais dinheiro e já demos o nosso gado em troca do pão. Não nos resta nada a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Cada um vendeu a sua terra em troca de comida, porque a fome era extrema. E a terra toda passou a ser do faraó. E José disse ao povo: hoje comprei a terra de vocês, e aqui está a semente para plantarem. Há de ser que, quando colherem, 1/5 de toda a colheita será do faraó. E José estabeleceu isso como lei no Egito, que de toda a colheita o faraó receberia 1/5. Somente a terra dos sacerdotes é que não foi comprada para o faraó, porque eles recebiam do faraó uma ração de alimento. E assim Israel habitou no melhor da terra do Egito. Jacó viveu lá mais 17 anos. Foram todos os dias da sua vida 147 anos. Aproximando-se o dia da sua morte, ele chamou José e disse: se eu acho graça aos teus olhos, te peço, não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com os meus pais, me leve do Egito e me enterre na sepultura deles. E José falou: farei conforme a sua palavra. E Jacó fez José jurar e disse: coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure. José colocou e jurou. Depois dessas coisas, mais tarde, no capítulo 48, disseram a José: o teu pai está enfermo. E José foi visitar Jacó, levando os 2 filhos, Manassés e Efraim. Israel se esforçou para sentar na cama e disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Me abençoou e disse: eu te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos, darei essa terra à sua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Ruben e Simeão.
A tua descendência que gerar depois será a tua, mas eles serão contados quando herdarem a terra junto com o nome dos seus irmãos. Quando eu vinha de Padã, Raquel faleceu no caminho de Canaã, e eu a sepultei perto de Efrata, que é Belém. Então Jacó viu os 2 filhos e perguntou: quem são esses? E José respondeu: são os meus filhos que Deus me deu aqui. E Israel pediu: traga-os a mim. Então disse: eu não esperava ver a sua face, mas Deus permitiu que eu visse até os teus filhos. Então Israel estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Manassés para os abençoar. E disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até esse dia de hoje, e o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio dessa terra. Mas quando José viu que a mão direita estava sobre a cabeça do menor e a esquerda do primogênito, tentou tirar para trocar e disse: não, meu pai, esse não é o primogênito. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, ele também será um povo e também será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E então Israel disse a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu te dou um pedaço de terra a mais do que os teus irmãos, que eu tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E agora, no capítulo 49, Jacó manda chamar os seus filhos para anunciar o que vai acontecer nos dias vindouros. Quando eles se ajuntam, ele começa: Rúben, tu és o primogênito, a minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza, turbulento como as águas, mas não será o mais excelente, pois subiste ao leito do teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Quer dizer, Rúben perdeu a primogenitura, porque você se lembra, lá no capítulo 35 de Gênesis, ele se deitou com Bila, serva de Raquel, que era concubina do seu pai, e Jacó ficou sabendo. Continuando no versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu conselho não entre a minha alma, e com a sua transgressão minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Aqui ele está falando daquele episódio em Gênesis 34, quando Simeão e Levi entram em Siquém e matam todos os homens da cidade para livrar Diná, a sua irmã. E continuando no versículo 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos do teu pai. Judá é o leãozinho, subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. É muito interessante porque aqui ele está profetizando que o cetro, a autoridade e o reino nunca vão ser retirados da tribo de Judá, que é exatamente a descendência de Jesus. Jesus é da tribo de Judá e ele é o rei eterno. No versículo 13, Zebulon habitará no litoral e servirá de ancoradouro de navio. O seu termo se estenderá até Sidom. Isacar é jumento forte, deitado entre 2 fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como as tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair os cavaleiros por detrás. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Aser, o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta que profere palavras formosas.
José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. O seu arco permanece firme, os seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá os despojos. Essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que seu pai falou quando os abençoou. Cada um abençoou segundo a sua bênção. Depois ele ordenou a eles: estou para ser reunido com o meu povo. Me sepultem junto com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, a caverna de Macpela, que Abraão comprou de Efron, naquele campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. Quando acabou de dar as instruções aos seus filhos, Jacó recolheu os pés na sua cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. E nesse momento, no capítulo 50, José se lançou sobre o rosto de seu pai, beijou e chorou muito sobre ele. Ordenou aos seus servos médicos egípcios que embalsamassem o seu pai, e assim eles embalsamaram Israel. Cumpriram-se os 40 dias daqueles que são embalsamados, e os egípcios choraram pela morte de Jacó 70 dias. Passados os dias de choro, José foi falar com o faraó e disse: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e o sepulcro que cavei está na terra de Canaã. Então José pediu ao faraó: deixe-me levar o meu pai e sepultá-lo em Canaã, e então voltarei. O faraó respondeu: leva o seu pai e sepulte-o como você prometeu. E José subiu para sepultar o seu pai. Subiram com ele todos os oficiais do faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também os seus irmãos, toda a casa de José e a casa de seu pai. Subiram com ele muitos carros e cavaleiros. O cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e forte pranto e choraram junto com José por 7 dias. Os moradores do lugar, que viram o luto dos egípcios e todo aquele pranto, colocaram o nome naquele lugar de Abel-Mizraim. Então os filhos de Jacó fizeram como ele tinha pedido e os sepultaram na terra de Canaã, na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou de Efron, o Heteu. Depois de sepultar o seu pai, eles desceram para o Egito e pensaram assim: agora que o nosso pai está morto, José vai se vingar de nós e vai querer retribuir todo o mal que nós fizemos. Então mandaram dizer a José: o teu pai ordenou antes da sua morte: perdoa os teus irmãos pelo mal que eles te fizeram. Quando José ouviu isso, ele chorou muito, e os seus irmãos se prostraram diante dele e disseram: somos os teus servos. Mas José disse: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para fazer como se vê nesse dia e salvar muitas vidas. Agora não temam, porque eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. E ele consolou os seus irmãos. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vai nos visitar e nos fará subir para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E ele fez os seus irmãos jurarem que quando Deus visitasse o seu povo e os tirasse do Egito, eles levariam os seus ossos para serem enterrados em Canaã. José morreu com 110 anos e eles o embalsamaram e colocaram no caixão do Egito. E aqui nós terminamos o livro de Gênesis. E vocês ficaram sabendo como os filhos de Israel foram morar no Egito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.